Boa noite a todos, amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí em mais uma quinta-feira, numa live poderosa. Ô glória! Que o seu Deus possa abençoar grandemente a tua vida, amém. Nós vamos estar aqui fazendo uma oração inicial. E o Senhor Deus, ele tem uma palavra poderosa para a minha vida e para a sua vida, amém. Então, você que está aí na tua casa, né? Eu não sei se você está na sua casa, ou às vezes você está no seu serviço, né? Eu não sei por onde você está, mas nesse exato momento que você venha se concentrar no Senhor, amém? Porque eu tenho certeza que Deus, ele tem um de melhor para você e para a sua vida, amém? Ô glória! Então eu vou pedir para que você venha colocar a mão no seu coração agora, e vamos estar orando ao Senhor Deus. Amém? E logo depois dessa oração nós vamos estar cantando 2 louvores, né? E aí o Senhor Deus tem uma palavra poderosa para nós, amém? Então oremos. Senhor Deus amado, Pai querido, estamos mais uma vez aqui reunidos na Tua santa presença. Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Antes de tudo, queremos te agradecer, meu Pai querido, por estarmos aqui mais uma vez nessa live, meu Pai querido. Estamos aqui, Senhor Deus amado, para poder clamar o Teu nome, Senhor Deus amado, e dizer que só Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que honra, Pai querido, o Deus que protege, Senhor Deus amado, o Deus, aleluia, que peleja as nossas lutas, meu Pai querido. Senhor Deus amado, antes de qualquer coisa, que o Senhor venha fazer a Tua vontade sobre as nossas vidas, meu Pai querido. Senhor Deus amado, que o Senhor venha abençoar essa live, meu Pai querido, que o Senhor venha tomar direção, Senhor Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha derramar do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, meu Pai querido. Deus poder, que o Senhor possa quebrar todo cansaço, meu Pai querido, toda enfermidade, todo mal-estar, Senhor Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra venha se fazer fiel sobre as nossas vidas, meu Pai querido, porque nós cremos na Tua palavra, Senhor Deus amado, pois através do Teu sangue nós sabemos que somos mais do que vencedores, meu Pai querido. Senhor, obrigado por tudo, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, amém. Oh glória! E agora nós vamos estar aqui louvando ao Senhor, amém? Aleluia! Que você venha colocar a mão no seu coração agora, oh glória! Antes de tudo, quero dar a paz do Senhor para o Bruno Meireles, amém? Seja bem-vindo, meu querido. Oh, glória! Que o Senhor Deus possa abençoar a tua vida. Aleluia! Então agora nós vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia! Que você venha sentir a presença de Deus na tua vida, na tua casa. Aleluia! Nós vamos agora estar louvando ao Senhor. Oh, glória! Santificado é o nome do Senhor. Aleluia! Olha, presta atenção na letra desse louvor, amém? Oh, glória! Aleluia! Santo é o nome do Senhor Deus, aleluia! Eu quero ver vocês cantando, hein? Foi o rio que Deus deu, e do rio das nações. Presta atenção na letra do louvor agora, ó. Aleluia, não há Deus maior, viu? Glória a Deus, aleluia. Não há Deus tão grande, viu? Aleluia, Deus tremendo. Ó. Oh, glória, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Não há Deus melhor, aleluia. Não há Deus tão grande como o nosso Deus, aleluia. Ele criou os céus, criou a terra. Oh, glória. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo criou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, oh glória, para o seu louvor, oh glória, aleluia.
Aleluia, presta atenção. Oh, glória, ó. Aleluia, Deus. Levante as suas mãos agora. Aleluia, paz do Senhor, Antonieto, oh, glória. Seja bem-vindo a mais uma live, viu? Que o seu Deus possa abençoar a tua vida. Aleluia. Ele criou os céus, criou a terra, oh glória. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Joga sua mão pra cima aí, ó. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Não há Deus maior, gente, ó. Não há Deus tão grande, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ó, Ele criou o céu, criou a terra, viu? Amém, minha querida, oh, glória. Criou o céu, criou a terra, aleluia. Meu Deus, aleluia, ó. Sinta a presença do Senhor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Tudo formou. Ó. Gente, nós somos criados para o louvor do Senhor, aleluia. Sinta a presença de Deus, oh glória. Meu Deus. Ó, ouve aí, ó. Deus quer ouvir a tua oração. Aleluia, Deus. Ó, esse é o nosso Deus, creia. Aleluia, Deus. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olhe para as suas mãos. Ó. Presta atenção aí, ó. Meu. Se você colocar sua mão sobre os enfermos, hein? Ó. Aleluia. Oh, glória! Aleluia, Deus tremendo! Santificado é o nome do Senhor. Meu amado irmão, se você colocar tuas mãos sobre os enfermos, aleluia, o Senhor Deus vai te usar. Oh, glória! Creia, meu amado irmão, aleluia, que o som do Senhor está sobre a tua vida, está sobre você, mas que vinha a ser feita a vontade do Senhor Deus. E agora nós vamos estar cantando mais um louvor ao Senhor, amém, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, oh glória, aleluia. Deus está sarando essa nação essa noite, amém. Ó, aleluia. Aleluia, Deus. Oh, glória, ó. Sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Aleluia. Ó. Oh, glória. Meu Deus, ó. Deus vai sarar essa nação. Aleluia, Deus. Oh, glória. Ó. Um dia
Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Oh glória, aleluia! Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção. Aleluia, Deus! Oh, aleluia, Senhor! Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Oh! Deus sara essa nação. Deus está sarando essa nação, aleluia. Creia, meu amado irmão. Vamos profetizar, aleluia, que o nosso Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Vamos profetizar, aleluia, que Deus vai curar a política do nosso país, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Receba a unção do Senhor aí, ó. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Aleluia, oh glória. Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Fica aí, ó. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção. Recebe aí, ó. Ó, Deus está liberando o poder, ó glória. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua ação. E querendo vai, Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Aleluia, Deus, olha, diga amém aí, meu querido. O óleo da tua unção, meu Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santificado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E o Senhor está derramando o óleo da unção sobre a tua vida, sobre a tua casa, amém? Oh, glória a Deus, está derramando o óleo da unção sobre essa nação brasileira, amém? Infelizmente tem acontecido muitas desgraças no nosso país, né? A política, então, nem se fale, meus amados irmãos, aleluia. Mas nós temos certeza, aleluia, que o Senhor Deus, Ele vai entrar na política, Ele vai entrar em cada estado, vai entrar em cada governo, em cada cidade, e eu tenho certeza, aleluia, que o Senhor Deus já está sarando a nossa nação, oh glória. E agora, meus amados irmãos, eu vou estar chamando aqui o Arthur, amém? E o Arthur, ele vai estar louvando o nome do Senhor Jesus Cristo, oh glória, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, oh glória. Cumprimenta as pessoas aí, Arthur. Cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Amém, meu querido. Oh, glória. Recebe aí, meu amado irmão. Deus fogo abriu o mar vermelho. O fogo Deus fogo que não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo. Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência
passar fome. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. O quartel general de Deus. Você tenta aprender, você tenta adorar, e numa bola de fogo te descerá. E você tem olhos de luz, você vai contemplar. Mas desceu um varão resplandecente lá da glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá no céu. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Eles abriram o mar vermelho pra passar pelo Deus, não passou ele cedo pra ser feliz. Elias orou, o povo desceu, na carruagem de todo arrebatado por Deus. Desceu, mas desceu um varão resplandecente lá da glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá no céu. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Glória a Deus, aleluia! Derrama fogo, Senhor. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Ô glória! Santificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Recebeu esse louvor aí? Aleluia! O fogo tá descendo, meu amado. Glória a Deus, aleluia. Bom, irmãos, agora nós vamos estar entrando agora na hora da palavra, amém? E o Senhor Deus, ele tem uma palavra para falar ao teu coração, ao teu e ao meu coração, amém? Vou aqui fazer mais uma oração. Aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Então vou estar orando. Senhor Deus amado, Pai querido, estamos mais uma vez aqui, reunidos na Tua santa presença, meu Pai querido. Deus de poder, Pai querido, Senhor Deus amado, que o Senhor, Pai querido, venha abençoar esta palavra, Senhor Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra venha falar aos nossos corações, meu Pai querido. Senhor Deus amado, derrama da Tua unção, derrama do Teu poder, que venha ser feito a Tua vontade, Senhor Deus amado, sobre as nossas vidas, meu Pai querido. Eu sei, meu Pai querido, que nós queremos muitas coisas e desejamos muitas coisas, meu Pai querido, mas, aleluia, Teu é o querer, Pai querido, que seja feito conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor Deus amado, pois a nossa vontade é falha, mas a Tua vontade não é falha, meu Pai querido, porque o Senhor sabe o que nós necessitamos e precisamos, meu Pai querido, e que a Tua palavra, Senhor Deus amado, venha fazer morada no nosso coração e na nossa mente, Pai querido. Abra o nosso entendimento, Senhor Deus amado, para que nós possamos entender a Tua palavra, para que nós possamos ouvir e viver a Tua palavra, meu Pai querido, porque o Senhor só nos abençoa quando a gente ouve e vive a Tua palavra. E eu tenho certeza, meu amado irmão, que você vai viver a palavra de Deus, porque você faz parte dos sonhos de Deus, você faz parte dos propósitos que o Senhor Deus tem preparado para você. Aleluia! Santo é o nome do Senhor Deus. Oh glória! Irmãos, nessa noite eu quero pedir para que você possa abrir no livro, aleluia, de Josué. Amém?
Aleluia. Nós vamos estar lendo um pouco aqui Josué capítulo 2. Oh glória. Aleluia. E você que achou aí, dá uma rajada de glória aí, digita: oh glória, achei. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Josué capítulo 2, no versículo 1, amém? Aleluia. Se você achou, dá uma rajada de glória aí, digita: oh glória. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Deus tremendo, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Aleluia. Irmãos, eu vou esperar mais um pouquinho, meu querido. Eu quero que você acompanhe comigo, amém? Aleluia. Josué capítulo 2, no versículo 1. Amém? Opa, o Bruno já achou. Oh glória. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Josué capítulo 2, versículo 1. Meus amados irmãos, aleluia, né? Antes de eu estar lendo a palavra do Senhor, o Senhor Deus, Ele colocou um tema nessa palavra para a minha vida e para a sua vida, amém? Aleluia. E o tema que eu tenho para falar para você, aleluia, que muitas vezes, aleluia, nós planejamos, aleluia, mas é o Senhor que executa, amém? Opa, a Antonieta também achou. Oh glória, aleluia. E eu também achei. Oh glória. Amém, meu querido? Então, o Senhor, muitas vezes nós planejamos algo, né? Mas às vezes, meu amado irmão, o Senhor Deus, Ele quer te abençoar nesse algo que você planejou. Aleluia. Mas quando você deixa Deus agir neste algo, meu amado irmão, Deus, Ele faz coisas grandes, aleluia. Sabe por quê? Porque não é só você que é abençoado, como eu costumo dizer, aleluia. Quando as bênçãos do Senhor Deus, ela chega na sua vida, você é abençoado, o seu filho, a sua filha, o seu marido, né? O seu vizinho, amém? Pessoas que estão ao teu derredor são abençoadas, amém? Aleluia. E Deus, Ele tem um propósito, amém? Deus, Ele quer, através de você, Deus, Ele quer salvar vidas, aleluia. Através de você, Deus, Ele quer fazer você um conquistador de almas, aleluia. Muitas vezes a gente olha para os nossos problemas e olhamos para as nossas dificuldades. E toda vez que você olha para um problema e para uma dificuldade, você automaticamente está diminuindo o tamanho de Deus, aleluia. Meu amado irmão, entregue os teus caminhos ao Senhor Deus, aleluia. E você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida, amém? Agora eu vou estar lendo aqui em Josué capítulo 2, no versículo 1, está escrito assim: então enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Setim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por enquanto, só até aqui. Aleluia. Irmãos, todo mundo, as pessoas já conhecem quem é cristão, né? Quem é evangélico, quem serve ao Senhor, conhece muito bem a história de Josué. Aleluia. E o que eu quero enfatizar para você aqui nesta noite, né, é que quando o Senhor Deus, né, aleluia, Deus, Ele tinha um plano para Jericó. Deus, Ele tinha um plano para que o povo de Israel viesse conquistar Jericó, aleluia. Mas Deus, Ele fez tudo de uma outra forma, aleluia. Quando nós lemos aqui no versículo 1, quando Josué, ele manda 2 espias para a terra de Jericó, por que Josué mandou 2 espias para a terra de Jericó? Porque Josué, ele queria tomar Jericó à força. Ou seja, Josué, ele queria entrar em guerra contra Jericó. E isso acontece nos dias de hoje. Muitas vezes, meus amados irmãos, quando um país vai entrar em guerra com outro país, ele manda seus espiões, né?
para saber quais são os pontos fortes e os pontos fracos que aquele país tem, né? Então eles fazem todo ali, eles olham, pegam as informações, coletam as informações e levam para os seus líderes. Olha, país tal é assim, olha, ali é um ponto forte, ali é um ponto fraco. Ó, se a gente vir pelo mar, é mais fácil de entrar no país, porque pela terra ali há muitos soldados, né? Eles são fortes, mas ali pelo mar, né? Eles não têm tantos guardas assim. E assim que faz. Um exemplo vivo é que quando a Rússia, né? Quando a Rússia entrou em guerra, né? Contra a Ucrânia, eles antes mandaram espiões lá, mandaram os espiões naquela terra, para eles poderem ver por onde eles iam entrar por aquele país. E Josué ele fez a mesma coisa. Josué ele mandou 2 espias para Jericó. E quando Josué manda esses espias para Jericó, para ver como que era a cidade de Jericó, né? Para saber quais os pontos fortes, os pontos fracos de Jericó. E se eles fossem fazer uma invasão em Jericó, eles queriam saber por onde é que eles iam invadir a cidade. Se eles iam, né, pular as muralhas, se eles iriam derrubar as muralhas. Mas enfim, Josué, de primeiro momento, ele queria tomar Jericó à força. Ele queria, junto com seus soldados, tomar Jericó à força. Aleluia. E foi que ele mandou os espiões. E os espiões ficaram na terra de Jericó. E ficaram observando a terra de Jericó. Mas, aleluia, o rei de Jericó, ele ficou sabendo que existia homens de Israel olhando Jericó. E naquele exato momento, o rei de Jericó ele temeu. Por quê? Porque já vinha a fama de Israel. Aleluia. O rei de Jericó ficou sabendo que alguns anos atrás, né, que há 40 anos atrás, aleluia, o Deus de Israel abriu o Mar Vermelho. Ele também ficou sabendo, aleluia, que o Deus de Israel venceu os egípcios, aleluia. E ele também ficou sabendo que o Deus de Israel, né, abaixou as águas do Rio Jordão. Ou seja, Jericó, o rei de Jericó, ele já temia o Deus Todo-Poderoso. A nação de Jericó, o povo de Jericó, já estava temendo o poder de Deus, aleluia. Então por isso, Josué já pensou, não, nós vamos invadir lá. Assim que os espiões voltar, nós vamos invadir aquela cidade, nós vamos tomar aquela cidade, né? Nós vamos guerrear com aquela cidade, aleluia. Então Josué ele queria tomar aquela cidade à força, né? Junto com os seus soldados, aleluia. Mas quando o rei ficou sabendo que havia espiões, né? Ele mandou seus soldados correr por toda Jericó atrás desses espiões. Diz a palavra do Senhor, se você for ler aqui a história, eles começaram a correr atrás desses espiões. E quando os espiões, né, os espiões sabiam que estavam sendo perseguidos, eles começaram a procurar um lugar para poder se esconder. E o único lugar naquela noite que eles poderiam se esconder, que tinha uma porta aberta, era a casa de Raabe. E o que Raabe era? Raabe era uma prostituta, né? Ela ganhava a vida lá com a prostituição. Então, os soldados se esconderam na casa de Raabe e ficaram lá, escondidos na casa de Raabe. Aleluia! Os espiões ficaram escondidos lá. E os soldados começaram a procurar. E os soldados foram até a casa de Raabe e fizeram a seguinte pergunta para Raabe: Raabe, você sabe onde estão os espias de Israel? Porque nós sabemos que foram mandados alguns espiões aqui. E nós queremos saber onde eles estão, porque eles estão aqui vigiando a nossa cidade. Então eles já estavam com medo do que viria a acontecer, aleluia. Mas Raabe, diz a palavra do Senhor, que ela pegou esses espiões e escondeu eles, aleluia. Diz a palavra do Senhor que esses espiões ficaram escondidos no teto da casa de Raabe, na laje em cima, no teto ali, na parte de cima, na laje, ficaram ali escondidos ali. Então os soldados entraram na casa de Raabe, não acharam ninguém, né?
E Raabe falou o seguinte, olha, e ela falou desse jeito, Raabe, certamente eu vi alguns espiões israelitas aqui, eles passaram por aqui, mas foram embora. Ou seja, ela enganou os soldados de Jericó. E ali, meus amados irmãos, se você for ler no versículo 7, está escrito assim: e foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até o vals, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. No versículo 8: e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. E no versículo 9, Raabe fala assim: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Isso Raabe falando para os espias: diante de vós, quando saís do Egito, e fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, aos quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é o Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Ou seja, meus amados irmãos, Raabe, ela teve ali uma conversa com os espiões, e ela começou a falar, aleluia, que o povo daquela cidade estava com medo, aleluia, porque eles sabiam ali que a mão do Deus Todo-Poderoso estava sobre a nação de Israel, aleluia, porque o povo daquela cidade, eles acreditavam num Deus, aleluia, num Deus de madeira, numa estátua, mas sabiam que aquela estátua não fazia nada. Só que o povo de Israel acreditava num Deus invisível, aleluia, um Deus que ninguém jamais viu a face dele, aleluia, ninguém conseguiu ver a face de Deus. A única pessoa que chegou mais próximo de ver a face de Deus foi Moisés, aleluia, mas nem Moisés viu a face de Deus. Oh glória, aleluia. Mas voltando aqui para essa palavra, aleluia, e ali Raabe começou a conversar com eles, e Raabe falou que o povo estava com medo, aleluia, as pessoas estavam com medo do que poderia acontecer, aleluia. Mas, meus amados irmãos, se a gente vê o contexto dessa história, Raabe, ela viu uma oportunidade, aleluia, de ser salvo, aleluia. Raabe, ela queria mudar de vida, aleluia, e ela sabia que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Gente, você pode ver, aleluia, que se você for ler aqui nos versículos aqui, Raabe, ela começou a exaltar o nome do Senhor Deus, aleluia. Uma prostituta que não conhecia a palavra de Deus, mas conhecia, aleluia, o poder de Deus, porque ela ouviu as histórias, aleluia. Então ela começou a acreditar que ela poderia ser salva. Ela começou a acreditar que ela e a casa dela, a família dela, poderia ser salva, aleluia. E ali diz a palavra do Senhor que Raabe, ela fez um pacto ali com os espias, aleluia. Raabe, ela começou a conversar com os espias e falar assim: olha, o povo aqui está com medo, mas eu tenho um temor de Deus, aleluia. E muitas vezes há uma grande diferença. Hoje em dia as pessoas, elas têm medo do Senhor Deus, mas não têm o temor, aleluia. O que é ter temor? Ter temor é ter reverência. Ter temor é você pensar nas coisas de Deus, no reino dos céus, aleluia. Ter temor de Deus é você meditar na palavra de Deus, aleluia. Ter o temor de Deus é você acreditar que o Senhor Deus, ele pode operar um milagre sobre a tua vida. Ter o temor de Deus é acreditar que Deus, ele é o único que pode perdoar os seus pecados. Ter o temor de Deus é você acreditar que ele pode salvar a tua família, aleluia, que ele pode mudar essa situação na tua vida, essa situação que você está vivendo, esse momento que você está vivendo, aleluia. Às vezes você não consegue entender, porque você perdeu muito, aleluia, mas Deus está no controle dessa situação.
E Raabe sabia, aleluia. Raabe, ela começou a acreditar que Deus estava no controle da situação dela, aleluia. E ela começou a acreditar, aleluia, porque Raabe, aleluia, ela começou a crer no Senhor Deus, aleluia. Irmãos, e detalhe, hein? Raabe não era israelita, aleluia. Raabe, aleluia, nasceu no meio de um povo pagão. Nasceu no meio de pessoas que não acreditavam no poder de Deus, aleluia. Mas ela ouviu as histórias e ela começou a ter um temor de Deus, aleluia. Meu amado irmão, oh glória, quando você começar a ter o temor de Deus sobre a tua vida, ter o temor de Deus, você pode ter certeza, aleluia, que o Senhor Deus, Ele vai trabalhar sobre a tua vida, aleluia. Já está trabalhando, aleluia. Se você tem temor da palavra de Deus, Ele já está trabalhando sobre a tua vida, oh glória. Irmãos, diz a palavra do Senhor Deus que Raabe, ela fez um pacto, aleluia, com aqueles espias, aleluia, e falou assim: olha, se eu ajudar vocês, e eu estou resumindo bem a história, se eu ajudar vocês, vocês poderão salvar eu e minha família? Aleluia. Vamos fazer aqui um pacto, aleluia. E ali os espias fizeram um pacto com Raabe. Falou: tudo bem, nós vamos ajudar você, porque você escondeu a gente, você protegeu a gente, então vai ser a nossa palavra, né, com a sua palavra, oh glória. E aí os espias foram embora e fizeram um pacto com Raabe, aleluia. E aí nós vamos ver aonde Deus trabalha, aleluia. E nós já estamos vendo um trabalhar de Deus, aleluia. Porque na mente de Josué ele queria tomar aquela cidade. Ou seja, Josué, ele queria guerrear, oh glória. E muitas vezes tem guerras que não é para nós guerrear. Tem guerras que nós temos que aguardar a resposta de Deus, porque Deus está trabalhando, oh glória, aleluia. Santo é o nome do Senhor Deus, aleluia. E ali, meus amados irmãos, os espias foram embora daquela cidade, fizeram um pacto com Raabe, aleluia. E ali diz a palavra do Senhor Deus que Raabe, ela colocou um lenço, um pano vermelho, aleluia, sobre a casa dela, sobre a janela dela, aleluia, para que quando os soldados de Israel entrassem em Jericó, que a casa dela não fosse destruída. Olha só, meus amados irmãos, o agir de Deus, aleluia. Deus, ele trabalha nas coisas simples, aleluia. Deus, muitas vezes a gente pensa que Deus, ele vai trabalhar, aleluia, né? Que Deus vai fazer transformações, que Deus vai fazer barulho. Não, Deus, ele age de maneira simples para poder salvar a nossa vida, aleluia. E ali os espiões foram embora e Raabe ficou na cidade, aleluia. E detalhe, meus amados irmãos, Raabe era uma prostituta, né? Raabe era uma prostituta, e mesmo assim o Senhor Deus salvou a vida dela. Por quê? Porque ela se arrependeu, aleluia. Então, aleluia, às vezes você não consegue entender. Muitas vezes você tem um parente ali que está no vício da bebida ou no vício da droga, aleluia. Mas se ele se arrepender, aleluia, você pode ter certeza que Deus, ele vai entrar com salvação, vai entrar com libertação, ele vai entrar com restauração, ele vai restaurar, aleluia, como ele restaurou a vida de Raabe. E os espiões foram embora. E o que os espiões fizeram? Deixaram Raabe lá. E Raabe ficou dias ali, aguardando os espiões voltar. E os espiões foram lá e começaram a conversar com Josué. Olha, Josué, a cidade é assim. Olha, Josué, a cidade é desse jeito. Aleluia. Olha, Josué, nós conhecemos uma moça chamada Raabe e ela nos ajudou. E nós demos a nossa palavra, aleluia, que quando a gente fosse para aquela cidade, nós iríamos salvar ela e a casa dela. Oh glória, aleluia. E aí nós começamos a ver o agir de Deus sobre a vida de Raabe. Por quê? Porque Deus, aleluia, ele visita Josué. Oh glória. Deus visita Josué em sonhos, aleluia. E um anjo aparece a Josué. Olha só como Deus, ele é tremendo, aleluia. Josué pensou que ia guerrear. Josué pensou que ia entrar à força naquela cidade. Aleluia. E qual era a maior dificuldade daquela cidade?
eram os muros de Jericó. Porque era uma cidade onde tinha... Era uma cidade, né? E tinha as muralhas em volta de Jericó. Ou seja, Jericó tinha fama, né? Tinha fama de ter uma cidade com as muralhas altas, onde os soldados, onde os inimigos não conseguiam invadir aquela cidade por causa das suas muralhas, por causa dos seus soldados, né? E eles não conseguiam invadir aquela cidade. Essa era a maior dificuldade do povo de Israel, de entrar em Jericó, né? Derrubar as muralhas, pular as muralhas, não sei o que eles iriam fazer. E ali, se vocês for ler em Josué capítulo 5, do versículo 13, né? Aleluia! Versículo 13, versículo 14, versículo 15. O anjo do Senhor aparece a Josué e fala assim para Josué: oh glória! Olha, Josué, aleluia! Durante 7 dias vocês vão dar a volta na cidade de Jericó. Vocês vão fazer isso durante 7 dias. Todo dia de manhã, pela manhã, no primeiro horário da manhã, você vai pegar os soldados, vão pegar a arca da aliança, vão pegar os levitas e os sacerdotes, e vocês vão dar durante 7 dias uma volta na cidade de Jericó. Oh glória! E no último dia vocês vão dar 7 voltas. Aleluia! Irmãos, imagine só. Olha a ordenança de Deus, aleluia. E nós podemos ver aqui que Josué ele obedece à voz do Senhor. Então, meu amado irmão, se você quer ser abençoado, você tem que obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Se você quer alcançar a vitória, você tem que obedecer a palavra de Deus. Porque se você for prestar atenção no versículo 1 do capítulo 2, nós podemos ver o quê? Que Josué ele estava com o plano do quê? De invadir a cidade à força. Ele queria já invadir, quebrar tudo, já queria derrubar tudo. Mas não. A paz do Senhor, Terezinha, oh glória, aleluia. Seja bem-vinda à hora da palavra, amém? Aleluia. Então, o que Josué fez, aleluia? Josué ouviu a voz do Senhor. Opa, calma aí. Nós não vamos entrar com força. Vamos dar as 7 voltas. Então, meu amado irmão, ouve a voz do Senhor, obedeça a palavra do Senhor. Às vezes você está orando por algo e esse algo está demorando para acontecer. Mas por que está demorando para acontecer? É porque Deus está trabalhando. Deus ele está agindo, oh glória. E você não está entendendo o propósito de tudo. Aleluia. É porque essa bênção que você está esperando, não é só você que vai ser abençoado, aleluia. É bênção que vai trazer salvação, aleluia. Vai trazer salvação sobre a tua casa, sobre a tua vida. Oh glória! E meus amados irmãos, vamos avançar a palavra aqui. Aleluia! E Josué fez o que Deus pediu para ele. Então, todo dia de manhã, Josué ele deu a volta nas muralhas de Jericó. Primeiro dia, deu uma volta. Josué, a arca da aliança, os levitas e os soldados. Primeiro dia, deram uma volta. Segundo dia, deram uma volta. Terceiro dia, deram uma volta. Quarto dia, mais uma volta. Quinto dia, mais uma volta. Irmãos, eu fico imaginando como devia estar a cabeça dos soldados de Jericó. Vendo aquele povo vendo aqueles soldados dando volta, né? E eles sem saber o que fazer. Aleluia. Irmãos, chegou o 6º dia, mais uma volta. E chegamos no 7º dia. E no 7º dia, olha só o que Deus faz, aleluia. No 7º dia, oh glória, Josué deu 7 voltas na cidade de Jericó. Aleluia. E antes de completar as 7 voltas, diz a palavra do Senhor que o povo começou a gritar. Aleluia. Eles começaram a louvar ao nome do Senhor em voz alta. Aleluia. Imagine só, meus amados irmãos, aqueles homens dando as voltas na muralha de Jericó.
E eles começaram a louvar o nome do Senhor, começaram a agradecer o nome do Senhor, aleluia. Olha, se a sua bênção está demorando para chegar, é tempo de você louvar ao Senhor, aleluia. A luta pode se apertar, a situação vai se apertar, mas louve ao Senhor. Não deixe de cantar o nome do Senhor, não deixe de adorar o nome do Senhor. Oh glória! E Josué estava adorando, os soldados estavam louvando, os sacerdotes, os levitas, todos estavam louvando ao Senhor. Então você tem que louvar o Senhor, meu amado irmão. Não importa o tempo que seja, aleluia. É porque Deus está preparando o melhor para você. E nós temos que acreditar nessa palavra, aleluia. Como Josué acreditou, aleluia. Irmãos, viver pela palavra de Deus é ter fé. Aleluia. Você quer ter fé? Então viva a palavra de Deus. Quer ter fé? Leia a palavra de Deus. É você ser motivado pela fé. Porque a palavra do Senhor diz que em Hebreus 11:1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas esperam no Senhor. Oh glória, aleluia. E Josué não estava contemplando a bênção naquele momento. Os soldados, os levitas, não estavam contemplando, mas obedeceram a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que quando eles deram as 7 voltas, quando eles realizaram a última volta, meus amados irmãos, oh glória, olha aqui, no capítulo 6, no versículo 20, está escrito assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou. E o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu na cidade, a cada qual frente de si tomaram a cidade. E tudo quanto havia destruíram totalmente ao fio da espada, desde homem até mulher, desde menino até o velho, até o boi e gado, miúdo e jumento. Ou seja, meus amados irmãos, vocês estão entendendo aqui a palavra do Senhor? Olha só o que Deus fez, aleluia. Quando eles deram a última volta, os muros da cidade caíram, aleluia. Os muros caíram de cima. Diz a palavra do Senhor que os muros caíram de cima para baixo. Ou seja, teve uma implosão, aleluia. Os muros não caíram nem para a direita e nem para a esquerda. Olha só o que Deus faz, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa palavra. E eu espero que você também esteja sentindo, aleluia. Porque Deus está falando com você, aleluia. Oh glória. A muralha na tua vida pode estar grande, meu amado irmão. Aleluia. Os problemas podem estar grandes, aleluia. Mas faça igual Josué. Faça igual os sacerdotes, os levitas, meu amado irmão. Não pare de louvar ao Senhor. Não pare de engrandecer o nome do Senhor. Pode ser a muralha que for, meu amado irmão. Essa muralha um dia vai cair por terra, aleluia. E você vai cantar o hino da vitória. Oh glória, aleluia. Diz a palavra do Senhor que eles invadiram aquela cidade. Ou seja, imagine só, eles invadiram e tomaram aquela cidade. Ou seja, Deus, ele entregou aquela cidade de mãos beijadas para o povo de Israel. Mas porque Josué ouviu a voz do Senhor Deus. Oh glória. Veja só. Se Josué entrasse em guerra contra aquela cidade, muitos israelitas iriam morrer. Aleluia. A paz do Senhor Amanda. Oh glória. Aleluia. Isso mesmo, Deus é aquele que transforma, aleluia, as trevas em luz, aleluia. Irmãos, aleluia. E ali, se Josué tivesse invadido a cidade, muitos soldados iriam morrer. Por quê? Porque ia travar uma guerra. Mas seja, quando Deus está no comando, aleluia. Quando você coloca Deus no comando, como Josué fez, Deus entregou a cidade de mão beijada. Oh glória. Deus entregou a cidade de mão beijada. Ó, toma aqui, ó, Josué. Já que você ouviu a minha voz, ó, toma essa cidade aqui. Pode invadir. Diz a palavra do Senhor que nenhum soldado morreu, nenhum soldado israelita. E ali Deus entregou e eles dominaram a Jericó. Ou seja, e ao mesmo tempo que eles tomaram a Jericó, Deus ele entrou com salvação. Como assim, Rafael?
Como é que Deus entrou com salvação na cidade de Jericó? Como? A paz do Senhor, presbítero Dálcio, oh glória! Seja bem-vindo, meu querido, aleluia! E aí você fala para mim, mas Rafael, como Deus entrou com salvação em Jericó, sendo que a cidade foi destruída? Como é que Deus salvou? Vocês esqueceram de Raabe? Aleluia! Raabe, aleluia, estava ali, aleluia, guardou a palavra do Senhor, oh glória! E no versículo 21, olha só que fala: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Ou seja, meu amado irmão, olha só que Deus faz, aleluia. Deus, ele destruiu Jericó, acabou com a cidade de Jericó, mas, aleluia, havia ali uma pessoa que acreditava na palavra de Deus, uma pessoa que não era israelita, uma pessoa que não tinha sangue israelita, mas acreditou na palavra de Deus, aleluia, acreditou nos milagres de Deus. Quem era essa pessoa? A pessoa que eu falei no começo da pregação, Raabe, aleluia. Raabe era uma mulher pecadora, era uma prostituta, estava perdida, mas acreditou na palavra de Deus. Olha só, quando Deus ele quer abençoar, ele abençoa por completo. Olha só o que Deus fez. Olha, presta atenção comigo. Derrubou as muralhas de Jericó, derrubou as muralhas. O povo de Israel invadiu Jericó, entregou ali a cidade de mão beijada. E além de Deus derrubar as muralhas, e além do povo ter conquistado Jericó, Deus ainda entrou com salvação. Você está entendendo isso? Por que ele entrou com salvação? Porque ele salvou Raabe. E não salvou só Raabe, salvou Raabe e a sua família. Salvou o pai, salvou a mãe, salvou os irmãos de Raabe. Ou seja, a cidade foi toda destruída, mas Raabe, ela acreditou na palavra de Deus. Raabe, ela teve o temor de Deus, aleluia. E ela acreditou na palavra do Senhor, oh glória. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, meus amados irmãos, é que quando a gente ouve a voz de Deus, Josué ouviu a voz de Deus, aleluia. Josué não precisou se esforçar muito e ainda teve salvação. Ou seja, às vezes você não está entendendo porque você está passando por essa luta. Às vezes você não está entendendo porque você está passando por esse processo, meu amado irmão. De uma coisa eu tenho certeza: todo o processo que a gente passa aqui nessa terra é porque Deus ele tem preparado uma morada santa para nós. E um dia eu e você nós vamos ser arrebatados. O Senhor Jesus Cristo ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Mas enquanto isso não acontece, meu amado irmão, às vezes você está passando por uma luta, você está passando por uma prova, e você não está entendendo por que tanta dificuldade, aleluia. É porque quando Deus for te abençoar, Ele vai te abençoar por completo, aleluia. Você vai ser abençoado por completo. Você, a tua casa e a tua família vai ser abençoada por completo. Oh glória! E Raabe foi salva. Oh glória! E Josué conquistou Jericó. Oh glória, olha que Deus tremendo. A bênção do Senhor, ela veio por completo, meu amado irmão. Deus, quando Ele for te abençoar, Ele não vai te abençoar pela metade, não. Ele não vai te abençoar pela metade. Quando Deus for te abençoar, Ele vai te abençoar por completo. Basta a gente aguardar, basta a gente esperar, basta a gente acreditar, meu amado irmão. E é difícil aguardar, eu sei que é difícil esperar, porque a gente é acostumado na nossa vida, no dia a dia, a gente quer fazer as coisas na correria. E a gente pensa que Deus, Ele é igual miojo, aleluia. Daqui 3 minutos tá pronto, não. Deus, Ele tem um processo, aleluia. Porque a gente foi feito para viver os propósitos de Deus, aleluia. E viver o propósito de Deus é uma vida de renúncia. Se você renunciar e aguardar, você será abençoado. O seu Deus vai te contemplar. Aleluia. Irmãos, eu vou deixar essa palavra na tábua do seu coração. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, aleluia. Olha, às vezes você está passando por um processo
e não está entendendo esse processo. Então, se você não está entendendo, ore ao Senhor. Peça uma resposta para Deus. E Deus vai falar com você através da sua palavra, através de um profeta, né? Através de um louvor, através de uma situação. Deus vai falar com você. Oh, glória! E assim, meu amado irmão, eu vou estar fazendo uma oração agora por você. Aleluia! Mas na próxima quinta-feira nós vamos ter uma outra live, aleluia. E eu quero pedir algo para você. Se você for participar dessa live comigo na próxima quinta-feira, às 8 horas, traga um pedido de oração. Nós vamos estar orando por causas na justiça. Aleluia. Se você tiver alguma causa na justiça aí, aleluia, coloque aqui, descreva aqui. E também nós vamos estar orando para que o Senhor Deus possa abrir portas de emprego. Se você conhece alguém que esteja desempregado, né? Traga aí, coloca o nome na live. Na próxima quinta-feira nós vamos estar orando por essas duas causas. Causa na justiça e porta de emprego. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque há 2 anos atrás eu fazia essa live e Deus abençoou muitas pessoas através dessa live. Amém? Não sou eu, mas é Deus que abençoa. Então vamos fazer esse propósito, amém? Coloca a mão no seu coração agora, que eu vou estar fazendo uma oração por você. Aleluia. E essa palavra de Josué, você vai ver na tua vida, aleluia. Irmãos, Deus, ele é tão tremendo. Olha só o que Deus fez. Deus salvou Raabe, aleluia. E Raabe, se você for ver pela genealogia, aleluia, Raabe, Davi, ela veio de Raabe, da genealogia de Raabe. Oh, glória! Olha só como Deus faz. Deus honrou Raabe, aleluia. E Jesus também veio dessa genealogia. Olha que coisa linda, meus amados irmãos. Deus, ele é tremendo, aleluia. Deus, ele exalta, aleluia. Quando a gente se arrepende de coração, Deus, ele exalta você, aleluia. Ele vai te exaltar, amém? E agora nós vamos estar orando aqui. Põe a mão no seu coração agora, aleluia. Põe a mão no seu coração agora, porque você vai ver os sonhos de Deus, aleluia. Os sonhos de Deus você vai ver agora, oh glória. Os sonhos de Deus, aleluia. Vou estar orando por você agora, aleluia. Santo é o nome do Senhor, oh glória. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, nós estamos mais uma vez aqui diante da Tua santa presença, Pai querido. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, eu te peço agora, meu Pai querido, que o Senhor possa abençoar a vida de todos que estão participando desta live agora, meu Pai querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, assim como o Senhor fez na vida de Josué, Pai querido, assim como o Senhor fez na vida de Josué, seu Deus amado, porque Josué, ele ouviu a voz do Senhor Deus, aleluia. Josué ouviu a voz do Senhor Deus, aleluia, aleluia. Josué acreditou na palavra de Deus, aleluia. E Josué esperou o tempo certo para conquistar a bênção, aleluia. Deus, assim como o Senhor fez na vida de Raabe, Pai querido, porque Raabe, ela teve o temor da palavra do Senhor Deus. E o Senhor Deus salvou a vida de Raabe, realizou os sonhos de Raabe, aleluia. E nesta noite, aleluia, eu creio que Deus vai realizar os teus sonhos, aleluia. Preste atenção nesse louvor. Ó, ouve aí, ó. Ó. Ouve aí, ó. Ó. Ouve aí, ó. Oh, glória. Deus vai restaurar os teus sonhos nessa noite. Deus vai abrir a tua visão, oh glória. Meu Deus. Recebe a cura aí, ó. Olha Deus curando. Recebe a unção aí. Oh glória. Unção de multiplicação, aleluia. Recebe a cura aí, ó.
Deus está curando. Recebe a unção aí. Unção de conquistas. Unção de multiplicação. Aleluia. Matar os teus sonhos. Oh, glória. Teu coração. Aleluia. Você. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, recebe essa palavra aí. Oh, glória. Deus, Ele está restaurando, amém? Aleluia. E eu vou me despedir de você aqui nesta noite, amém? Que você venha ficar com a paz de Deus sobre a tua vida. Que você possa ter um feriado abençoado por Deus, que você possa descansar, que você possa viajar, que você venha curtir esse feriado com a tua família, amém? E se você for trabalhar o feriado, que Deus possa abençoar o teu serviço, amém? Oh, glória, fique com Deus e até a próxima quinta-feira e vá com Deus, amém? Oh, glória, A tua família. obrigado pela tua presença aqui, Tá o feriado. aleluia, até a próxima, pessoal, oh, glória.